Olá, espero que estejam todos bem. O que você acaba de receber é uma versão editada do primeiro encontro com jornalistas realizada pela Thermo Fisher. A Thermo Fisher é a empresa líder em soluções científicas com presença em todo o mundo. Esse primeiro encontro foi um bate-papo informal com o objetivo de contribuir para a cobertura dos jornalistas nos temas relacionados ao Covid-19, especialmente em relação aos diferentes testes disponíveis no mercado. A palestra ela foi conduzida pela diretora de análises genéticas da Thermo Fisher Brasil, Patrícia Monerato. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram mais informações, por favor, entre em contato com a Tamer Comunicação. Obrigada. Agradeço a todos que estão participando aí. Espero, antes de mais nada, que todo mundo esteja seguro em casa nesse momento que a gente está passando. É importante seguir as normas e as regras de segurança aí. Agradeço a Geise, já fez uma apresentação, mas meu nome é Rodrigo Moura, eu sou o diretor-geral e presidente da Thermo Fisher para o Brasil e sou o líder da empresa para a nossa divisão de Life Sciences para a América Latina também, né? Então, de novo, eu quero agradecer a presença de vocês. Não vou falar muito aqui, eu quero só fazer uma rápida apresentação do que a empresa é hoje no mundo e passar a bola para a Patrícia, que vai entrar mais em detalhe do que eu acho que é o interesse aqui. E é o interesse da Thermo, um papel importante que a Thermo Fisher tem, que é a divulgação de informações científicas precisas, né? A gente acha que a divulgação de informações científicas precisas é uma grande arma para a população e para a comunidade nesse momento, né? Então, acho que a gente tem alguns slides aí, eu não sei se a gente já pode colocar, só para ajudar falar um pouquinho da Thermo, né? A Thermo Fisher é uma empresa global, né? A gente é hoje líder mundial em serviço à ciência. As áreas de atuação da empresa hoje são enormes. Acho que o foco hoje aqui é realmente no que a gente pode aportar e quais são as soluções que existem, não só da empresa, mas do mercado hoje, em relação a testes para o combate à pandemia. Então, o segundo slide, a gente vê um pouquinho aí o que é a presença, né? Eu vou passar bem rápido por isso aqui, mas a Thermo Fisher hoje é uma empresa que, apesar de não ser muito conhecida no mercado em geral, ela é extremamente conhecida no mercado onde a gente atua, né? São 75 mil, talvez um pouco mais, colaboradores hoje no mundo. A gente tem hoje na equipe pelo menos 5 mil cientistas e engenheiros. Então, é um investimento da Thermo, talvez o maior da indústria em R&D, desenvolvimento de novos produtos e soluções. A gente investe aí por volta de $1 bilhão anualmente em desenvolvimento disso. E só para dar uma ideia, um faturamento bem expressivo da empresa, coloca a empresa entre as 500 maiores do mundo, talvez, com esse faturamento, tá? O segundo slide, ele é importante porque fala bem da nossa missão, né? E eu acho que isso está diretamente relacionado com o que a gente pode oferecer, e a missão é realmente um motor que motiva a nossa equipe todo dia. No Brasil, nós somos aproximadamente 500 profissionais, cerca de 1.000 profissionais na América Latina toda, do México até a Argentina, embaixo. E eu posso dizer que grande parte desses profissionais vem trabalhando desde o dia 1, nos primeiros sinais da pandemia aqui no Brasil e na América Latina, para ajudar os nossos clientes a tornar o mundo aí mais saudável, né? Então, a gente leva a nossa missão bem a sério. Eu acho que hoje a Thermo Fisher ela é com certeza o principal fornecedor de soluções de testagem de molecular, que a gente chama de real-time PCR. A Patrícia vai falar um pouco mais disso. E isso traz para a gente uma honra e uma responsabilidade muito grande, tá? Eu paro por aqui, eu fico à disposição ainda no final para a gente falar um pouquinho mais, se tiver perguntas, como o Tamer e a Geise falaram, mais um bate-papo. Passo a bola agora para a Patrícia Monerato. Patrícia é a nossa diretora responsável pela divisão de genética na América Latina, e ela vai entrar mais em detalhe desses temas com a gente. Obrigado. E, Patrícia. Obrigada, Rodrigo. Uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder compartilhar, né, um pouco desse conteúdo técnico, científico que a Thermo Fisher reúne, né, e vai ser um prazer aí responder perguntas e até discutir alguns aspectos importantes com vocês. Então, eu vou
passar para o primeiro ponto, que eu acho que é o grande tema, né, que tem sido alvo de dúvidas, né, de forma geral, são os tipos de testes, né, disponíveis hoje no mercado para coronavírus. Então, aqui a gente tentou colocar de uma forma bem simples, né, para entrar em detalhes de 3 principais tipos de testes. E vocês vão entender que no final são só 2 grandes testes, mas é importante colocar entre sorológico, teste rápido e teste molecular. Então, eu vou detalhar, né, entre eles o que difere, né, um teste do outro. Então, o principal ponto, né, entre as diferenças é o que analisa cada um dos testes. Então, o teste sorológico, ele analisa anticorpos, né, que são proteínas que são desenvolvidas, produzidas pelo organismo de alguém que foi infectado, nesse caso, pelo SARS-CoV-2. Então, esse anticorpo, ele é produzido num determinado tempo, né, que a gente consegue visualizar por esse gráfico aqui embaixo. Nos primeiros dias de infecção, não há produção dos anticorpos, né? Como a gente pode observar aqui, pintado em verde, o IgM é o primeiro anticorpo, né, a ser, o tipo de anticorpo a ser produzido, e ele se dá, em média, depois do 7º dia de infecção. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, se alguém fizer um teste sorológico antes desses 7 dias, muito provavelmente não será possível detectar a presença desses anticorpos no sangue. Tá? Eu vou voltar para tocar em mais diferenças, mas dando continuidade aqui ao que analisa, o teste rápido, ele também é um tipo de teste sorológico. Mas por que, então, estamos colocando ele num outro pocket, né, e não todos em teste sorológico? Porque o teste sorológico, ele é dividido em 2 grandes áreas. Existe o teste sorológico, onde é coletado ou sangue do paciente, sangue realmente em tubos de sangue, né, com perfuração numa seringa e etc., ou suave, ou um aspirado brônquico, e é enviado ao laboratório. E lá no laboratório, o laboratório vai utilizar técnicas para detectar esse anticorpo, que muitas vezes necessita de um equipamento para isso. O teste rápido também detecta o anticorpo, mas desde a coleta ele já é diferente. Então, ele parte de uma pequena picadinha na ponta do dedo, gotas de sangue. Essas gotas entram em contato com um papel filtro, né, que estão ali inseridas num dispositivo plástico, né, um pequeno dispositivo, muito parecido com o teste de gravidez, e a partir dessa reação do anticorpo que está presente no sangue com antígenos que estão nesse papel filtro, se dá uma reação colorimétrica. Então, o teste rápido, ele não vai para o laboratório, ele se dá ali, né, em poucos minutos, em média de 15 a 30 minutos, e não precisa de aparelhos, né? Esse dispositivo, inclusive, é descartável. Por isso ele é chamado teste rápido. Mas aqui está claro, né, que o alvo de detecção é o mesmo, anticorpo e anticorpo aqui também. Existe também um teste rápido que se detecta antígenos, né? E o que é isso, né? O que é o antígeno? O antígeno, ele é partes do próprio vírus, né? São pequenas porções, proteínas, que estão ali no envelope viral ou pedaços do próprio vírus. Se detectado o antígeno, o que significa? Que o vírus está presente, né? Então, esse é um teste rápido e direto, ou seja, ele está detectando o próprio vírus. O que acontece hoje em dia é que o teste rápido detectando antígenos, ele é pouco sensível, né? Não se conseguiu chegar ainda a um bom teste quando se fala em antígeno. A especificidade, sensibilidade fica ali em torno de 50% a 60%. Então, são poucas opções hoje no mercado. A grande maioria
são realmente testes rápidos de anticorpos. E o último deles é o teste molecular. E o que ele detecta? Detecta o RNA viral, né? O coronavírus, o SARS-CoV-2, especificamente, ele é um vírus RNA, material genético RNA. E esse material é o alvo de detecção da PCR, né? O teste que a gente já ouve muito falar há algum tempo. A PCR detecta o RNA e, por isso, né, tudo que envolve moléculas é chamado de teste molecular. É daí que vem o nome. O tipo de amostra usado para esse teste molecular também pode ser um suave, né, nasofaríngeo ou aspirado, e já temos aí uma evolução para se chegar em utilizar saliva, né, o que seria um grande ganho hoje nessa dinâmica de testagem, né, porque a saliva é muito mais fácil a coleta e otimizaria muito, né, essa testagem. Falando em capacidade de processamento, quando a gente fala de um teste sorológico, a capacidade ela é baixa porque hoje as ferramentas disponíveis, mesmo lá no laboratório, elas ficam em torno de 96 amostras por rodada, né, por corrida de detecção. Então, a gente diz que é um volume de testagem baixo, né? O teste rápido, como a gente já explicou aqui, ele utiliza um dispositivo. Então, assim, por ser um tempo muito menor, né, entre a coleta e o resultado final, é possível se chegar a um volume razoável, né, de testagem, mas é importante sempre dizer que, apesar de um teste rápido, ele não precisa, né, de pedido médico, não precisa enviar a amostra ao laboratório, ainda assim se tem muita discussão se necessita ou não de um profissional capacitado para ajudar o indivíduo a ler, né, esse resultado. Hoje, quando a gente vê as farmácias, hoje no mercado, vendendo esse teste rápido, a grande maioria dispõe de profissionais capacitados para ajudarem nessa interpretação. E isso, então, fica ali naquele range de capacidade média, né? Porque precisa ter ali profissional para dar a resposta, orientar e etc. E o teste molecular, que é o último deles, ele pode chegar a uma capacidade de testagem que é a maior hoje no mercado. E qual que é essa capacidade? A gente está falando aí de uma capacidade que pode chegar a 5.000 amostras dia, né, dependendo da quantidade de instrumentos disponíveis em um único laboratório, pode-se chegar a 100.000 testes dia, né, ou mais que isso, né, colocando instrumentos em série para fazer esse teste dentro de um laboratório. Então, é uma alta capacidade, é também passível de automação, então aí a gente já está falando realmente de um laboratório que conta com ferramentas para extração automatizada, pipetagem, etc. Vou falar mais um pouquinho em detalhes a respeito dessas etapas, mas é um teste hoje que está disponível nos grandes laboratórios, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim, é onde realmente se faz testagem em grandes volumes. E o mais importante aqui, eu acho que é deixar claro, diante de todos os órgãos oficiais, né, a gente aqui está falando de Organização Mundial de Saúde, o CDC, o próprio FDA, a própria Anvisa, né, dentre todos esses testes, reconhecimento comum entre todas essas agências reguladoras e órgãos, né, de saúde pública, que o teste molecular é o gold standard, né, ou padrão ouro. O que significa isso? Significa que o teste molecular atingiu níveis de sensibilidade e especificidade únicos hoje no mercado, que garantem uma confiabilidade no resultado do teste. Em rápidas palavras, né, o que significa sensibilidade? É a capacidade do teste
em detectar aquilo que ele se propõe, nesse caso aqui o RNA viral, se uma amostra estiver contaminada. Então, assim, se um indivíduo estiver infectado pelo SARS-CoV-2 e esse paciente for submetido à PCR, a sensibilidade da PCR chega a 100%, desde que a gente utilize o teste no momento correto. Eu vou voltar nesse gráfico aqui em um minuto. Então, a sensibilidade é isso, é a capacidade do teste em detectar aquilo que ele se propõe. E especificidade é ele detectar aquilo que ele se propõe de maneira única, ou seja, ele não vai detectar um outro tipo de coronavírus, como o coronavírus da MERS, da SARS, que são da mesma família, né? A gente tem que lembrar, todos são coronavírus, mas a gente quer aqui detectar o SARS-CoV-2, então é específico. E a PCR, ela chega também próxima de 100%. Então, eu estou falando aqui de um teste que não resta dúvida, né? Por isso ele é chamado de padrão ouro ou gold standard. Ele é único nesse sentido. Nenhum outro teste chega a esse nível de sensibilidade e especificidade. Olhando para esse gráfico aqui, eu acho que ele é muito visual, né, para a gente entender quando fazer o teste e qual é o melhor teste para cada momento da infecção. Então, eu vou me deter aqui, essa curva em azul aqui, ela mostra o que a gente chama de carga viral, né? Ou seja, quando uma pessoa é infectada, o vírus começa a se replicar e ele pode atingir níveis de quantidade viral no organismo daquele indivíduo. Essa quantidade de vírus é justamente o que a gente chama de carga viral. E ela tem uma curva exatamente assim, né? Como se vê aqui no gráfico. Nos primeiros dias, que vai de 0 a 5 dias, ela está em plena ascensão, né? Essa curva sobe. Inclusive, esse primeiro estágio é chamado de período assintomático, mesmo naqueles pacientes que vão apresentar sintomas lá adiante. Esses primeiros 5 dias, na grande maioria das pessoas, ele segue sendo assintomático, porque o vírus ainda não atingiu essa carga viral suficiente para gerar todas as consequências, né, da infecção. Mas já é possível ter uma PCR positiva, tá? A gente vê presença de vírus, inclusive depois de 48 horas da infecção, né, vários estudos relatam que sim, é possível fazer a detecção do vírus. Então, a partir de 48 horas da infecção até aproximadamente 28, 30 dias desta infecção, é possível obter um PCR positivo, tá? É claro que isso, a qualidade da PCR, ela depende de vários fatores, como, por exemplo, a própria coleta da amostra. Por isso, a coleta tem que ser feita por profissionais especializados, treinados, né? Porque senão o cotonete, que é o suave, né, que se passa na região nasofaríngea, se não for bem feita, corre-se o risco de não coletar ali a secreção para se ter um bom teste no final. Mas tudo seguindo bem, é possível fazer a detecção desde 48 horas até 30 dias. Existem estudos, inclusive, né, o que mais se tem nesse momento, e é uma boa notícia, né, são grupos científicos pesquisando e publicando todos os dias uma quantidade enorme de novos dados em relação ao SARS-CoV-2. Existem relatos de pessoas que persistem com a presença viral mesmo depois de 30 dias. Tá? Mas como padrão, né, para a PCR, esse é o intervalo, né, de 48 até 28 dias. E durante essa infecção, onde se tem a presença viral, é quando o organismo começa a responder, né, contra o vírus, na tentativa de matar o vírus, né, na tentativa de bloquear essa infecção. E como é que ele faz isso?
produzindo anticorpos. Isso se dá em qualquer infecção, tá? O corpo está preparado para produzir esses anticorpos. O primeiro deles, como a gente viu, e eu repito aqui, é a IgM, e que também se dá ali por um tempo e depois ela desaparece. A IgM não persiste no organismo, então ela começa a partir do 7º dia de infecção e pode chegar ali até o 20º dia de infecção. E nesse meio tempo, o organismo começa a produzir um segundo tipo de anticorpo, que é a IgG, ou anticorpo de memória, né? Esse é o anticorpo que persiste no organismo e é o anticorpo que está sendo mais estudado no momento, porque é ele que confere a imunidade, né? É ele que vai ficar no organismo com essa memória àquela infecção. Infelizmente, ainda não se tem dados conclusivos se numa infecção do SARS-CoV-2 a imunidade é total. Isso não está comprovado. Por isso é tão sério quando a gente fala de se fazer testagem da população usando o teste sorológico e o uso disso, né? Quando eu tenho um teste sorológico positivo, ou seja, tenho IgM e tenho IgG, ou só IgG, ele é um teste positivo. O que isso quer dizer no final do dia? Que essa pessoa teve contato com o vírus, desenvolveu uma resposta, mas não quer dizer que ela esteja imune, né? Essa interpretação hoje não é conclusiva. Ninguém diz isso, inclusive o CDC, na página do CDC está escrito: não use o teste sorológico como prova de que o indivíduo está imunizado. Muitos estudos ainda estão sendo conduzidos a respeito disso. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, acho que é bastante conteúdo, eu vou pausar e abrir, Geise, para perguntas, se houver. Perfeito. Algum colega deseja fazer alguma pergunta para a Patrícia? Só peço, por favor, que me avise aqui no chat, por favor. Por enquanto não, Patrícia. Só lembrando que caso vocês queiram fazer perguntas, só me avisa no chat o nome e o veículo para que eu possa, na próxima pausa, abrir para que vocês façam, tá bem? Pode seguir, Patrícia, obrigada. Obrigada eu. Bom, aqui, esse material vai ser disponibilizado, né? A gente fez questão de colocar aqui, então, um resumo de tudo isso que eu expliquei, né? Aqui fala em detalhes essas principais diferenças. A PCR, né, que está representada aqui nesse lado do quadro branco da tela, é uma detecção direta, ou seja, o que quer dizer isso, né? O teste detecta o vírus diretamente, né? E aqui as janelas, né, desses intervalos onde a PCR tem chance de ter mais sucesso. Como eu disse, né, essa parte viral, ela pode ser positiva até 30 dias e, enfim, muitos estudos aí têm sido conduzidos, inclusive, para ver até quando, né, essa janela de carga viral se estende. Um ponto que eu não citei, eu acho que é importante mencionar em relação à PCR, além da sensibilidade e da especificidade, existe o que a gente chama de limite de detecção, né? É um termo técnico muito utilizado para entender se o teste é bom, né? E qual que é o nível de sensibilidade dele, né? O que eu disse, ele é tão sensível quanto detectar a presença do vírus, mas quanto que ele detecta? Então, o limite de detecção é exatamente essa quantidade. Existem testes no mercado hoje capazes de detectar 4 cópias, tá? 4 cópias, 10 cópias virais numa única reação. Isso é muito pouco. Muito pouco se a gente pensar que durante uma infecção o organismo vai produzir milhares, milhões de cópias, tá? Então, 10 é muito pouco, ou seja, é muito sensível realmente. O segundo lado da tela, da parte escura, representa os testes que fazem detecção indireta, justamente os testes sorológicos. Então, ele não vai detectar o vírus, mas sim
a resposta do organismo àquela infecção. Então, justamente, essa forma indireta é a detecção dos anticorpos. Então, só para deixar claro aí que são também alguns termos usados, né? Teste de detecção direta e teste de detecção indireta. Aqui eu acho que é bacana a gente também mostrar um pouco mais de detalhe desse processo, como acontece dentro do laboratório da PCR, né, da RT-PCR, que o termo quer dizer, RT é Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. É um nome super complexo, mas o que quer dizer? Que é uma transcrição reversa da reação em cadeia da polimerase, né? O termo técnico e o nome advém dessa metodologia. De novo, essa técnica só é possível fazer no laboratório e aqui eu acho que a gente exemplifica bem como isso se dá, né, dentro do laboratório. Então, a coleta é feita por um profissional, veja que não é simples, né? Não é simplesmente passar um cotonete na região nasal, mas existe uma técnica específica para chegar a essa secreção com precisão. A partir dessa coleta, a amostra ela tem que ser preservada, né? Então, esse swab ele é acondicionado numa solução preservadora, porque o vírus RNA ele é extremamente sensível. O RNA é uma molécula muito frágil. Ela pode ser degradada com temperaturas altas. Então, quando a gente fala de regiões do Brasil como Manaus, Belém, se a gente pega um dia quente de 40 graus, etc., e essa amostra não estiver acondicionada, o vírus degrada, o RNA desaparece. E o que vai ser o resultado disso? Uma amostra falso negativa. A gente não vai conseguir detectar o vírus porque o RNA se degradou, mas não é porque a pessoa não está infectada. Então, a coleta e preservação de amostras são etapas super importantes. Quando essa amostra chega, né, até o local de processamento dentro do laboratório, essa amostra, então, esse swab, é passado por um preparo, onde essa secreção vai passar por reagentes a fim de extrair o RNA viral, né? Então, é uma lise, né? Uma quebra de toda a secreção, enfim, daquele material como um todo, e a gente chama isso de extração molecular. No final, só vai restar o RNA purificado, né? Um material bastante puro, que é a matriz, a fonte, para a gente dar início, então, ao processo de detecção. A PCR em si, ela cai aqui, né? Já é o método de detecção viral. Essas etapas anteriores são processos imprescindíveis, né? Que eles são anteriores à PCR, e quando chegam até lá, e aí é feita a detecção através de equipamento, né? A PCR se dá dentro de um equipamento que comumente é chamado de termociclador. Por que termociclador? Porque ele vai alternando temperaturas para que a reação possa acontecer em ciclos, né? Ele repete isso, a fim de amplificar esse sinal fluorescente, né? E o equipamento detecta, então, a presença daquele material amplificado através de um sistema óptico, né? Que esse equipamento tem. No final disso tudo, o resultado da PCR ele é interpretado através de softwares, e esse software, então, vai dar um resultado simples, né? Dizendo presente ou ausente, ou seja, SARS-CoV-2 está presente nesta amostra ou ele está ausente nesta amostra, ou seja, a amostra é negativa. Bom, aqui é um slide ilustrativo, né, que é importante a gente mencionar, de novo, num laboratório que se propõe a fazer a PCR em tempo real, existe, né, toda a etapa que eu já expliquei de preparo da amostra, detecção,
E existem outras tecnologias que também estão envolvidas, né, nesse estudo aí da pandemia, que muitos laboratórios no Brasil já têm disponíveis. E eu gostaria de mencionar aqui, porque eu acho até que pode ser pauta para outras discussões futuras, né? Então, quando a gente fala do RNA viral, ele também é alvo de monitoramento da pandemia, né? E monitoramento epidemiológico da pandemia. O que isso quer dizer? Desde dezembro de 2019, né, quando a primeira cepa viral foi detectada na China e logo depois sequenciada, né, através de sequenciamento, técnicas de sequenciamento, se chegou à sequência, né, a primeira sequência do SARS-CoV-2. E desde então, milhares de sequências já foram publicadas, inclusive o Brasil, né, a Thermo Fisher, inclusive, participou em conjunto do Adolfo Lutz, do primeiro sequenciamento publicado aqui no Brasil. A gente tem gerado sequências aí, virais de uma forma bastante rotineira. E por que isso é importante? É importante para monitorar mutações no vírus. E essas mutações, elas podem ter um reflexo importante tanto no teste do próprio PCR, né, porque, de novo, o PCR detecta uma região viral, que nada mais é essa região, um pedaço do RNA formado por uma sequência genética. Tá? Se o alvo é essa sequência genética, e para atingir essa sequência eu uso um pedacinho, né, daquela sequência como meu guia, se esse guia muda, a PCR pode não funcionar. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante, monitorar o sequenciamento, né? E ao longo do tempo, ver como é que esse vírus está se comportando. Então, isso é fato, já é presente em vários laboratórios, como eu falei aqui no Brasil, e a boa notícia, né, é que existem kits que tomaram isso em consideração, kits de PCR, quando foram desenvolvidos. Né? Eu vou dar o exemplo da Thermo Fisher, porque conheço detalhes dessa sequência. Então, o teste da Thermo Fisher, ele trabalha com 3 sequências virais na PCR. Isso garante, primeiro, né, a gente monitora diariamente todas as sequências publicadas no mundo. Né? A gente vai lá, olha a sequência, existe um time global fazendo isso, analisa essa sequência e fala, ok, o nosso teste de PCR em tempo real continua com 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Isso é controle de qualidade, é importante ter esse controle. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é para a produção de vacinas, por exemplo, né, que é o outro estágio que eu coloquei aqui nesse gráfico. A produção de vacinas, ela se baseia na produção de pedaços, né, do vírus através de biotecnologia. Né? Se produz em laboratório pedaços desse vírus baseado numa sequência genética. Imagina se eu vou num esforço enorme na produção de uma vacina e esse pedaço utilizado mudou. Né? Isso não é raro, isso, aliás, é bem comum. Né? É o exemplo que a gente tem todos os anos no influenza, por isso que todos os anos nós temos uma vacinação. Né? Por quê? Porque o influenza, o vírus da influenza, muda, ele muta, né? Que também é um vírus RNA. E por isso se tem uma vacina nova, né, entre aspas, dedicada àquela cepa circulante. Então, isso é muito importante. O sequenciamento, eu diria que ele é de fundamental importância nessa pandemia e vai continuar sendo. Né? O coronavírus, o SARS-CoV-2, infelizmente veio para ficar, né? Ele vai permanecer aí, esperamos que não com essa prevalência, como temos visto, mas ele é real e ele vai continuar existindo globalmente. E esse monitoramento, ele é essencial. Então, isso impacta, de novo, tanto na qualidade da testagem,
quanto na produção de vacinas. Bom, aqui eu trago o exemplo, né, do kit de PCR em tempo real, que é o Tachmann, que é o kit da Thermo Fisher, mas eu vou usá-lo como exemplo para abordar algumas diferenças quando a gente fala da solução de PCR em tempo real. Mesmo sendo uma tecnologia única, eu posso ter diferentes opções, tá, no mercado. E é isso que no final do dia acaba gerando diferenças em qualidade, diferenças em até nível de segurança, né, quando a gente fala do diagnóstico em si. Então, por exemplo, o primeiro aspecto é a questão da capacidade de processamento, né, no laboratório, e tempo, né? Muita gente, o Nicolas até hoje de manhã me trouxe esse exemplo familiar, né? Falando, uma pessoa da minha família me perguntou se realmente a PCR demorava 4 dias para ficar pronta. Não, né? A verdade é que demora menos de 4 horas. Inclusive, em menos de 4 horas é possível se processar 382 amostras, né? Numa única corrida. Os 4 dias, obviamente, eles têm um outro aspecto aí, né? Que é desde a coleta, como é que essa amostra chegou no laboratório, a carga de trabalho daquele laboratório até liberar o exame, enfim, né? Existe aí uma série de fatores, mas o teste em si, menos de 4 horas. O outro ponto são os controles, né? Que foi a pergunta aqui que eu recebi antes. Vou voltar àquele exemplo, né? Então, vamos imaginar que uma amostra foi coletada corretamente, mas ela foi armazenada de uma forma incorreta, né? Numa temperatura de 45 graus. Como é que eu garanto que eu vou saber que o resultado final me indique que aquela amostra não foi bem armazenada? É possível isso, né? E aí, nesse caso, o que o laboratório vai fazer? Ele vai pedir recoleta, porque o resultado final vai indicar que aquela amostra não foi bem coletada. E isso se dá através de controles da própria reação. Um dos controles é dizer se outro tipo de RNA está presente naquela amostra. Na grande maioria, um RNA sintético, que é colocado na amostra mesmo antes do processamento. Se esse RNA sintético que foi adicionado também não aparecer no resultado, isso significa que a amostra não estava bem. Então, eu tenho que pedir recoleta. Agora, se esse RNA aparece de forma positiva, mas eu não detecto o SARS-CoV-2, aí realmente é um teste negativo, porque todas as condições foram preservadas, mas de fato eu não tenho o RNA viral ali. Então é muito importante, né, quando a parte técnica na escolha do teste, ela é fundamental, né? Quando a gente fala hoje de opções de mercado, os grandes laboratórios, eles sabem, né, avaliar esses parâmetros na hora de escolher um bom teste. Os primeiros protocolos, que até nós colocamos aqui como, né, 3 diferentes possibilidades hoje de PCR em tempo real que existem no mercado, os primeiros protocolos eles foram publicados pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC, de forma emergencial. Né? Logo lá em fevereiro, esses protocolos foram publicados. São protocolos de PCR em tempo real, não são kits. Tá? A Thermo Fisher, inclusive, ajudou, né, na montagem desses protocolos. E por que eu chamo aqui de emergencial? Porque nenhuma empresa teve condição e tempo para produzir um kit em fevereiro. Né? Isso leva tempo. Então, quando os primeiros kits começaram a sair final de março, abril, já foi muito rápido isso, inclusive, mas até então usavam-se esses protocolos. Esses protocolos, eles de fato não conseguem ter esse nível, né, de
qualidade refinada, são protocolos de fato emergencial, a palavra já diz. Então, hoje, como a gente já tem uma série de opções no mercado de kits, esses kits são, digamos, mais seguros do ponto de vista de qualidade, porque as empresas incorporaram esse tipo de controle, tá? E dentre os kits, a gente tem 2 tipos. Um deles é o kit singleplex, que nada mais é do que a detecção de um único alvo viral, tá? Então, é uma região do vírus, faz a reação e ela pode ser detectada ou não. E o outro é o que nós chamamos de multiplex. No caso do nosso kit, são 3 regiões. Isso também é um fator de qualidade e um fator de segurança. Porque, veja, né, já diz o ditado, quem tem um pode não ter nenhum. Mas, assim, pode acontecer alguma falha na detecção desse alvo. Seja por conta da sequência, né, já falei antes, o vírus pode mutar, pode acontecer alguma alteração naquela região e simplesmente não detectar. Quando você trabalha com o multiplex, você tem 3 vezes a comprovação. São 3 regiões virais. Então, você detecta a primeira, a segunda e a terceira. Se uma delas falhar, você ainda assim vai dar um resultado positivo, porque você, né, triplicou a chance de fazer a detecção do vírus. Então, é importante, né, a ciência tem evoluído nisso de uma maneira muito grande e tudo isso com um único objetivo, né? Cada vez mais proporcionar testes de altíssima qualidade no mercado, com muita segurança e muita confiabilidade. Então, para vocês, né, que muitas vezes se deparam aí com, enfim, situações de kits e etc., é importante que tenham em mente que existem alguns tipos, né? E essa é a diferença entre eles. Por último, queria só passar aqui sobre a realidade hoje de processamento dessas amostras nos grandes laboratórios, né? E algumas perspectivas de mercado que a gente pode ter daqui para diante. Então, como eu falei, lá no início da epidemia, a opção que se tinha para fazer a PCR em tempo real era manual, né? Assim, limitado, na grande maioria dos laboratórios, a 96 amostras por vez, né? Quando eu digo por vez, 96 amostras a cada 4 horas, que é aquele tempo médio do processamento da PCR em tempo real. E isso, no final do dia, traz aí uma capacidade de testagem que pode chegar a 3.000 testes dia, né, dentro daquele laboratório único. Nesse processo manual, claro que eu preciso ter gente, né, porque manual, ou seja, eu tenho que ter gente ali especializada, treinada para fazer tudo isso, e eu fico limitada a escala, né, em escalar essa capacidade. A única forma de conseguir escalar isso são 2 caminhos. Um através de equipamentos, que é esse termociclador, né, que eu citei lá atrás, equipamentos maiores, né, onde é capaz de analisar 384 amostras por vez, né, são blocos onde recebe mais amostras por vez, e através de automação, máquinas mesmo, né, fazendo pipetagem, fazendo fluxo, né, dessas amostras para agilizar esse processo. Então, aqui, nesse meio do caminho, embora tendo equipamentos com maior capacidade, eu ainda assim preciso de muita gente, né, aqui representado por esses indivíduos. E posso chegar a uma capacidade de testagem de mais de 10.000 testes por dia. Porém, quando eu vou para esse terceiro cenário, que é o cenário de automação, veja que diminui muito, né, a necessidade de ter muita gente, porque a máquina faz isso no lugar das pessoas. Eu também minimizo taxa de erro, uma série de circunstâncias, e aumento essa capacidade. Então,
hoje já é possível, a Thermo Fisher mesmo tem uma solução, que é possível se chegar aí a mais de 12.700 testes dia através dessa automação. Isso é muito bom, porque quando a gente pensa na perspectiva de testagem de pacientes, tá claro, né? A gente, quanto mais testar, melhor as ações a serem tomadas baseado no resultado de teste. Isso pensando em saúde pública. Mas existe um outro mercado, né, que é o mercado que começa a se abrir agora, que é o que a gente tem chamado de retorno ao trabalho, né, retorno às escolas, que é um outro tipo de preocupação. A gente está olhando agora para um mercado de testagem, onde as empresas querem garantir que os seus funcionários, né, ao voltarem para o ambiente de trabalho, não ingressem nesse ambiente contaminado, né, mesmo que ele esteja assintomático, e coloque todos os demais em risco ali, né? Isso também tem uma situação não só de saúde, mas uma situação econômica. Imagine isso numa fábrica, né? Numa empresa de mineração, onde as pessoas vão para debaixo dos túneis, né? Onde passam semanas ali, né? Imagina entrando infectado, ou numa fábrica, né? Com dezenas, centenas de pessoas trabalhando ali num ambiente muito pequeno. Infectado pode paralisar a produção, né? Então, a preocupação hoje é testar esse retorno ao trabalho. E não é testar uma vez. Testou hoje, detectei que todos estão bem, retornam ao trabalho. Essa testagem, ela terá que ser feita de forma constante. Então, muitas empresas já estabeleceram protocolos, a própria Organização Mundial de Saúde, CDC, o próprio Estado de São Paulo, inclusive, já publicou, né, guidelines para essa testagem de retorno ao trabalho. E esse é o novo normal, né? É isso que a gente vai viver daqui para frente. Então, essa capacidade de testagem nos laboratórios visa atender esse mercado também, né? Que existe, né? Que veio também para ficar, a gente não sabe até quando, mas ele é real. E essa é uma preocupação em capacitar esses laboratórios para fazê-lo.